Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Semana de Marketing e Vendas 2020, um evento da Clint Hub em parceria com a Distrito e a Darwin Startups. Eu sou Danilo Conrad, CEO da Sales Hackers, e ao longo dessa semana eu estou convidando uma série de especialistas em vendas para falar sobre vendas na prática. E antes da gente convidar o nosso convidado muito especial de hoje, quero lembrar vocês que a gente está sorteando um ingresso para Digitalks 2020 e uma mentoria de vendas e uma mentoria de CS. E para participar é muito simples, aproveita que você está aí na frente do computador, tira uma foto e posta lá um stories no Instagram com a hashtag SMV20 e marca a Darwin, a Clint, a Sales Hackers e a Hobbies.cs. O sorteio vai acontecer nessa sexta-feira, às 19 horas, lá pelo Instagram da Clint. Beleza? Então, não perca, aparece lá e participa. E agora sim, quero convidar o nosso convidado muito especial de hoje, o Eduardo Correia, da Sharp Spring. O Eduardo, ele vai falar para a gente, apresentar um pouco sobre o tema de Sales Playbook, o famoso playbook de vendas. E vai mostrar aí bem na prática como que faz, vai dar dicas, vai mostrar um modelo, um template que vocês que estão acompanhando a gente aqui agora podem se basear. Inclusive vai ter template para a galera, né, Edu? Aproveita e se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho aí da tua história, que não te conhece. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado, Danilo. Obrigado a Clint por essa parceria que a gente está tendo com a Clint já desde o ano passado. Agradeço o convite. Eu acho que a ideia hoje, Danilo, é passar para o pessoal um conteúdo realmente bem prático, como o título já diz. Eu acho que se a gente... Exatamente. Se a gente tivesse há 5 anos atrás, eu tivesse acesso a um material como esse, com os frameworks desenhados, eu acho que facilitaria bastante a minha vida lá no início. Então, eu procurei fazer um recorte realmente daquilo que mais interessa dentro de um Sales Playbook, para que a gente consiga aplicar isso e você conseguir otimizar e ganhar mais performance na sua operação de vendas. Então, tem um conteúdo bem legal que eu vou compartilhar com vocês. Vou me apresentar também. Então, Danilo, eu vou compartilhar a tela. Aí você só me avisa se está tudo ok, pessoal. Cara, tá tudo ok. Segue em frente. Legal. Manda ver. Obrigado. Então, gente, a ideia aqui é falar como construir o seu playbook de vendas. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia. Vai fazer 5 anos agora em agosto, né, que represento a Sharp Spring aqui no Brasil, uma plataforma de automação de marketing e vendas. E durante esse período, a nossa equipe vem trabalhando aqui no Brasil, nós estamos em 26 países, e a Sharp Spring hoje é um dos principais country partners da Sharp Spring a nível global. Isso tem nos representado de uma forma muito positiva, ganhando alguns prêmios aqui no Brasil, expandindo também a operação no Brasil. O meu know-how, tá? Eu comecei em design, mas depois de um tempo foquei também com MBA em vendas, em marketing. Venho fazendo apresentações e ajudando empresas a criação desses frameworks, principalmente negócios B2B e SaaS, que eu acredito que vai ajudar bastante as empresas, a nossa audiência que está assistindo aí hoje. A Sharp Spring, rapidamente, caso vocês não conheçam, como eu comentei, é uma empresa americana, a gente fica em Gainesville, na Flórida. Hoje são 26 países, a gente tem bastante foco também em agências, parceiras, temos 10 mil clientes, então quem quiser acompanhar um pouquinho também, essa é a Sharp Spring, uma plataforma de automação de marketing e vendas. Tá? Beleza, gente? Então, de forma bem sucinta, me apresentei, agora vocês conhecem a Sharp Spring e a gente vai para o nosso assunto principal, que é para que serve, né, o playbook de vendas. Acho que isso é importante a gente fazer uma introdução. Primeiro, muita gente acha que o playbook de vendas é para, vamos dizer assim, fazer o treinamento de novos colaboradores, né? Você faz uma vez, deixa ele lá prontinho, quando chega alguém novo, coloca ele em treinamento e apresenta o playbook. Mas, na verdade, ele é um pouco mais complexo, ele é um material mais vivo, você vai ter que fazer bastante atualização nele e ele, na verdade, serve para a gente documentar e melhorar os processos da área comercial, né? Oferecer quais são as diretrizes que nós queremos para ganhar maior performance em vendas. Então, dentro desse playbook, vai depender muito do nível de consultoria da empresa, onde ela quer chegar com esse playbook,
mas vai ter a história da empresa, claro, de forma sucinta, vai ter o produto que a empresa oferece, vai ter os processos, SLA, indicadores, enfim. Então, a gente vai passar por algum desses pontos aqui, não por todos eles, né? Porque vocês vão ver o quanto complexo é isso, mas também o quanto isso é importante para a tua empresa. Então, a gente vai falar um pouquinho como a gente vai sistematizar esse conhecimento para gerar mais resultado em vendas. Vamos lá. Aqui, então, eu trouxe uma estrutura que ela é básica, mas não significa que ela não é relevante, tá? Como a gente pode fazer essa metodologia de implementação de um playbook de vendas? Primeiro, a gente precisa entender e mapear, fazer um briefing daquilo que é a nossa operação comercial. Então, vai ter muita gente que vai ter uma maturidade maior, ele já vai ter uma pipeline desenhada, ele já sabe quais são os canais que trazem leads para a sua operação, via inbound, outbound. A gente vai ter operações onde a gente já está iniciando o nosso projeto como startup, ainda está meio... não tem muito desenhado, né, essas etapas. Então, essa metodologia de implementação, ela faz com que você possa começar do zero ou também, caso você queira realmente otimizar aquilo que você já tem. Então, eu espero que a gente consiga trazer aí insights importantes. Se o Danilo também quiser complementar, fica à vontade. Então, assim, eu gosto bastante de desenhar os processos, tá? Não sei se você usa uma ferramenta específica, Lucidchart, existem várias outras ferramentas que você pode usar para desenhar processo. Eu gosto até de desenhar na mão no início, antes de passar para o digital. Eu gosto bastante de rabiscar as ideias, acho que flui mais, né? Realmente, ele é lógico, mas em algum momento você usar a tua abstração também para poder entender quais são os gaps, quais são os processos que eu devo melhorar. Então, é bem legal também fazer isso à mão. Definir bem os objetivos, a gente vai entrar alguns indicadores também de performance, mas o que eu gosto é ali, fazer um briefing inicial, desenhar a estrutura básica que você já tem, discutir um primeiro desenho com melhorias, para apresentar esse novo framework para a equipe, testar o processo, 3 semanas é o mínimo para testar processo, normalmente numa call de forecast, vou explicando ao decorrer aqui da apresentação. A gente apresenta o playbook de vendas, e aí, claro, depois tem que ter todo o empoderamento para a tua equipe comercial, não depender só da gestão, mas eles também que estão no dia a dia, estão na ponta, recebendo objeção, fazendo cadência, o que eles podem melhorar nesse dia a dia como profissionais, o SDR, o Sales Op, o que eles podem dar de contribuição. Então, a gente precisa empoderar eles. E, para isso, todo mundo precisa ter um entendimento macro do playbook de vendas. Não adianta entender só uma parte ou outra. Edu, você recomenda envolver a equipe nesse momento do briefing inicial ou normalmente fica mais os gestores nesse momento de briefing e envolve a equipe num segundo momento? Primeiro eu começo com a gerência, os gestores, porque ele é um desenho mais macro da operação, mas vai chegar alguns pontos, principalmente em desenho de processos, indicadores, que daí a gente precisa ir lá na ponta, pegar o vendedor, pegar o SDR e entender o dia a dia deles. Porque também não adianta a gente pensar, né, no melhor cenário, por mais que você tenha as melhores práticas de vendas, o Sales Playbook, não existe uma fórmula pronta, né? Cada negócio tem uma variável muito grande. Então, o ideal depois, realmente, depois que a gente faz um primeiro desenho e coloca na prática, nessa parte de processo na prática, a gente vai envolver muito a equipe no operacional. Ah, sim. Porque lá a gente encontra quais são realmente os desafios que a gente até então não tinha percebido ou tinha alguma questão que a gente não tinha mapeado e de repente a gente acredita que exista um gap ali por parte da operação, então a gente vai realmente conversar com a equipe. Tá? Mas não vejo nenhum problema também em começar a desenhar, chamar o gestor, chamar algumas pessoas para já também dar algumas ideias e fazer um brainstorm. Beleza? Então, assim, quando a gente vai começar um playbook, eu não vou me aprofundar nesse tema, que não é o tema principal aqui, mas eu já digo para vocês, se vocês criarem um playbook de venda sem ter um entendimento da persona de vocês e do perfil ideal de cliente, ele não vai ser tão efetivo quanto você ter noção daquela pessoa que você quer realmente se comunicar. Então, assim, Buyer Persona, ele é diferente, né? Só para a gente falar aqui do ICP, da Buyer Persona, o ICP realmente, a maioria das empresas tem, né? Ou tem de forma intuitiva ou empírica isso, que eu trabalho no segmento de B2B,
Eu trabalho com empresas, por exemplo, no caso da Sharp Spring, são agências de marketing digital e publicidade, de 15 a 50 funcionários. Normalmente fica na região de São Paulo, já trabalho com data driven, enfim. Eu posso fazer uma série de características, né, para definir o meu ICP, para quando eu fazer uma prospecção ativa ou quiser avaliar uma qualificação de um lead que vem via inbound, eu sei qual é o perfil ideal. E essas informações também vão orientar quais são as perguntas de qualificação que eu preciso fazer. A gente vai chegar nisso. Mas agora, a buyer persona é realmente você criar esse personagem fictício. Então, poxa, eu sei que o Marcos Rocha, ele é dono de uma agência, tem mais de 10 colaboradores. Eu tento, de alguma forma, criar esse personagem, principalmente para a equipe de marketing. Também olhar para essa persona e quando ele for se comunicar e fazer a comunicação da empresa, ele já ter claro quem é a pessoa com quem ele está falando. Então, isso aumenta ali o grau, né, de conhecimento do marketing em relação à persona. Então, isso ajuda. Equipe de vendas, a mesma coisa. Quanto mais tem conhecimento dessa persona, mais gatilhos a gente tem, maior entendimento, maior contextualização nós vamos ter. Não fica tão frio só em números, a gente contextualiza isso na persona. Beleza? Eu não vou entrar muito nesses tópicos, mas é importante vocês terem. Eu deixo como referência aqui o site da Tracto, que é o Cássio Politi, um dos principais profissionais aí no Brasil, palestrante internacional em relação a esse tema. Ele, inclusive, que nos ajudou a criar as personas quando a gente chegou aqui ao Brasil. Então, eu super coloco como referência aí. Até uma ideia para quem está acompanhando, Edu, não sei se é uma prática que você recomenda, mas muitas vezes a gente entrevista cliente de verdade, assim, né? Cliente engajado, cliente não engajado e cliente que cancelou, para ter uma ideia melhor das personas, né? E às vezes, assim, ficar um pouco mais data-driven, tirar uma amostrinha, né, da base de clientes e planilhar isso depois, tentar cruzar com ICP, com buyer persona, pode ser uma ideia legal. Ou até dar o nome de um cliente mesmo, né, tipo, que personifica, né, aquele perfil de cliente, assim, às vezes a equipe já lembra rápido, né, lembrei ali daquele cara, pô, é aquele cara lá que a gente vai ligar para ele agora, como se fosse, né. Perfeito, Muito exatamente. Boa bom. contribuição, porque assim, não adianta você cair lá no CRI, sua persona, e computar os dados. Não estou dizendo que o achismo da pessoa, o conhecimento empírico não seja válido, mas nesse momento, então, é perfeito, eu acho que a colocação do Danilo, quando você vai trabalhar a buyer persona, não adianta você ir lá no criesuapersona.com.br e simplesmente colocar as informações, sabe? Isso é um nível muito básico. A gente precisa realmente entrevistar os clientes, entrevistar aquelas oportunidades muitas vezes que você não ganhou, você perdeu, entender o motivo. Então, realmente você ir a fundo, fazer entrevista com os seus clientes atuais, potenciais clientes, e realmente desenhar a sua persona. Então, a gente não vai entrar em mais detalhes em relação à buyer persona, mas tenham consciência que isso é muito importante antes de iniciar o playbook. Primeiro defina isso, depois a gente segue para o playbook. Okay? E aí, quando a gente começa lá na fase de briefing, coleta de informações, eu tenho aqui alguns... Depois a gente vai compartilhar esses slides com vocês. Vocês podem clicar neles também e abrir essas planilhas, que eu acho legal realmente a gente trabalhar em cima delas. Tá? Então, eu vou começar um trabalho de um playbook de vendas, eu primeiro preciso mapear, eu preciso entender quais são, né, quais são os processos, como é que vem a origem desses leads. Então, a gente realmente tem algumas perguntas básicas, a gente dá de exemplo para vocês podem copiar aqui essa planilha, mas vocês podem ir muito além delas. Tá? Por exemplo, é importante saber quais são as origens desses leads, porque você vai trabalhar diferente no playbook de vendas, os leads que vêm outbound, os leads que são inbound, leads de indicação. Então, a gente tem uma diferença no tratamento. Como é que é a tua estrutura hoje da tua pipeline de vendas? Quais são os critérios de qualificação? Enfim, como é realizada a prospecção dos leads? Então, todos os processos que você tem hoje, definido ou não tem, então a gente tem que começar a elaborar isso, a gente precisa realmente olhar para trás, ver o que a gente está fazendo antes de realmente propor um desenho novo do processo comercial. Então, aqui eu acho que tem umas perguntas bem interessantes, alguns objetivos para colocar uma hierarquia, desafios com o time. A gente vai encontrar muitas pessoas, muitas vezes que não têm familiaridade
a software, vão ter pessoas que têm resistência à mudança de processos. Então, pode ter certeza que vai ter bastante desafio quando você também, depois que fazer o desenho do playbook, para implementar ele, é uma segunda etapa que daria uma outra apresentação, né? Seria um outro workshop aí, mas realmente vocês vão ver o quão importante é vocês terem esse playbook para vocês aumentarem a performance em vendas de vocês. E até uma reflexão interessante, né, Edu, de fazer, vai gerando insights. Só o fato de fazer, você já vai melhorando uma série de processos, né? Quem nunca fez, uma experiência muito boa tem que fazer, né? Exatamente. E isso, muitas vezes, tem informações que a gente mantém, muitas vezes, o dono da empresa, né, o CEO, ou ele tem muito conhecimento sobre o mercado que ele atua, ele tem muito conhecimento do processo comercial dele, mas conforme a gente vai replicando isso, passando para outras pessoas, começa a se perder um pouco esse entendimento. E aí o que acontece, né? Você tem um vendedor com uma super performance, e aí você tem um outro que tem uma performance que não bate, ela não está batendo as suas metas. Aí você vai ver, não tem um processo definido. Um está fazendo uma cadência de um jeito, um está usando um script que ele mesmo criou, ele não seguiu nenhum playbook. Então, todo esse conhecimento ele está espalhado pela empresa, pelas pessoas. Então, a ideia, voltando lá ao primeiro slide, né, a gente juntar esse conhecimento também, como eu falei, né, sistematizar isso de alguma forma, esse conhecimento, para que todos possam aproveitar dentro do playbook. E como o Danilo falou, você vai tendo muito aprendizado quando você vai fazendo esse playbook. Template também de estrutura, quando você vai fazer uma pipeline, né? Quais são as etapas do que você imagina do seu funil, que é etapas básicas. Claro que essa porcentagem de fechamento aqui no começo é uma amostragem, ela é fictícia, na verdade, né? A sua amostragem, a sua massa crítica vai acontecer quando você tiver 2, 3 meses rodando um projeto. Aí você vai no seu software de CRM e vai realmente ter o dado real de qual a taxa de conversão de cada etapa. Mas é importante você já colocar alguns objetivos e depois validar esses dados. Colocar os objetivos de cada etapa da pipeline. Então, vou mostrar uns exemplos bem legais aqui para vocês. E esses templates aqui também vocês podem baixar direto do slide de apresentação. O link dos slides vai estar na última página aqui da apresentação. E o pessoal da Clint também vai, em alguns locais, aí, colocar o link para vocês. Tá? Então, esse é o principal. Então, a gente fez a coleta de informações. Com essa coleta de informações, a gente começa a entender o cenário do cliente, para depois a gente propor um desenho comercial. Eu vou dar mais um exemplo. A gente definiu lá que o cliente, por exemplo, o que acontece muito nas consultorias que a gente faz dentro da SharpSpring, é entender que o processo é muito simples. Quando a gente vai para a prática, muitas vezes a pessoa que está em proposta tem 50 oportunidades em propostas. Mas quando você vai fazer uma análise de forecast, de fechamento, e vai avaliar, tá, mas o que vai fechar na semana que vem? O que tem próximo ao fechamento? Então você tem que começar a destrinchar um pouco mais a sua pipeline, colocar etapas de fechamento, etapas de quem já está em contratação. Até porque a sua equipe comercial depois, quando ela vai receber esse treinamento, ela vai começar a olhar primeiro, claro, naquelas oportunidades que estão mais em fechamento, né? Dependendo ali da linha do teu pipeline, você começa ali da direita para a esquerda, vai pegando por uma hierarquia, né, a ordem de prioridade, e a sua equipe, quanto mais destrinchada ela tem esse pipeline, mais entendimento você vai ter da sua pipe. Ok? Então, é legal sempre colocar aqui os objetivos, né, o exemplo, aqui entra em prospecção SDR, ele entra em contato, muitas vezes via inbound, tem aquela famosa levantada de mão, onde a pessoa já entra dentro do teu funil. Só que nessas etapas aqui, quando você vai prospectar um lead outbound, ou você recebe um lead, a gente tem o processo de qualificação. Porque muitas vezes a gente gera lá os leads via inbound, ou a gente faz um trabalho, para quem trabalha com inbound marketing, fica trabalhando o conteúdo na base, esse lead, ok, ele pode ser um MQL, mas a gente precisa de uma validação depois, de um SDR, tem algumas pessoas que trabalham com BDR também, onde tem uma pessoa específica só para fazer essa análise de dados, para saber o que passar para dentro da pipe como oportunidade. Mas a ideia aqui é você realmente ter as etapas bem definidas com os objetivos, e eu vou mostrar depois para vocês como a gente qualifica esses leads para eles passarem de etapa em etapa. Então, inclusive, eu vou apresentar para vocês, eu vou compartilhar a tela do CRM da SharpSpring, como a gente trabalha dentro desses campos de qualificação. Então,
você desenhando, né, essas fases, objetivos e orientações, é importante para apresentar como um primeiro projeto. Depois, claro, que você já mapeou, já fez as perguntas, já fez a coleta de informação, aí você vai trazer o desenho novo. Esse desenho novo vai depender muito também de pesquisa, você conversar com as equipes que estão no operacional, com os gestores, para ter insights, ter brainstorming. Você, muitas vezes, outras empresas no mercado que trabalham numa área semelhante à sua, conversar, trocar experiência, enfim, buscar esses profissionais realmente para você evoluir a sua pipeline. Olha só que legal esse quadro aqui, tá? Então você tem lá, por exemplo, você tem uma etapa de validação, demonstração, entendimento. Então são várias etapas da pipeline. É legal você documentar no teu playbook de vendas também o que acontece em cada uma dessas etapas. Poxa, o SDR ele precisa validar, ou o BDR. Então, que é o meu pré-vendas aqui, né? O vendedor deve verificar as informações do lead. Qual é o site dessa pessoa, procurar aí no LinkedIn, ver informações. Importante aqui também, como dica de vendas, não deixe no seu script comercial para ligar para uma pessoa para fazer a validação, perguntar coisas que você poderia ter pesquisado no meio digital. Né? Gastar o teu tempo de vendas perguntando quantos funcionários a pessoa tem. Isso já tem no LinkedIn, tem no site dela. Então, procure no teu script de vendas, depois eu vou falar sobre isso também, e no teu processo de qualificação, investir esse tempo que você tem de 5, 10 minutos numa validação para aquilo realmente, para informações precisas, que você precisa qualificar esse lead. A gente vai abordar um pouco sobre isso também. Aí você vem para demonstrar. E até se der para pedir numa landing page, num material rico também, né, Edu? Já economiza o tempo de todo mundo, né? Às vezes uma coisinha básica, assim. Isso. O cara o lead não se sente invadido, né? De responder numa landing page para um material que ele realmente acha legal. E aí vale, de novo, esse alinhamento de marketing e vendas, né? Até tem um talk muito legal, também nessa semana de marketing e vendas aqui, que a gente está falando especificamente sobre alinhamento de marketing e vendas com esse CMO da Outbound Marketing. Então, fica a dica aí para a galera que quer aprofundar um pouquinho nesse tema. Vai lá dar uma olhada nessa outra palestra, nesse outro talk, que tem um conteúdo legal para você acompanhar também. Boa, Danilo. Então, assim, pessoal, isso aqui é um universo muito grande quando a gente fala, né, de uma estruturação comercial. O playbook de vendas é uma forma de documentar isso, mas é uma grande ciência, né, Danilo? A vendas. Então, vocês vão ver que aproveitem todos esses conteúdos da cliente, porque realmente você precisa estudar bastante. A gente investe em consultoria para nós, a gente faz consultoria realmente. É algo assim que você sempre tem como melhorar. Um organismo vivo, o teu playbook, você vai melhorando e tem como melhorar sempre. Então, você tem aqui as etapas de demonstração, o que a pessoa, o que o Sales Op, por exemplo, ele precisa validar no momento da demonstração. Então, dá as orientações, dá os caminhos. De repente, um Sales Op, quando começa a demonstrar o teu produto, ele encaixa uma argumentação, uma objeção que ele vê que aquilo tem efeito e funcionou para ele. Ele tem que compartilhar com a equipe. Poxa, vamos colocar isso no playbook de vendas, porque quando eu uso esse tipo de argumento, parece que eu ganho a venda, sabe? Eu consigo ver lá os olhinhos brilhando do prospect do outro lado, porque realmente eu falei algo que faz muito sentido. Porque se você não tiver isso compartilhado, realmente a tua empresa ela vai perder a performance. Então, aqui eu tenho todas as etapas. Tá? Desde a contratação, fechamento. Então é importante vocês mapearem e documentarem isso. Aqui é um outro desenho também bem interessante. Então, vamos imaginar que a gente vai desenhar uma pipeline. Né? Então, eu comentei com vocês aquela pipeline que eu apresentei aqui. Agora vamos ver ela explodida aqui num framework. Né? Você tem lá as pessoas, por exemplo, que trabalham com cold mail, listas de ABM, né? O pessoal está fazendo bastante account-based marketing agora também. Cold call. Então você tem essas listas que são listas de pessoas que realmente não deram aquela levantada de mão, não entraram até o seu site para solicitar um orçamento. Então você precisa fazer um trabalho de prospecção ativa nesse momento. Existem regras para isso, existem processos para isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então a gente vai aplicar um diagnóstico. Normalmente é o pré-vendas que faz isso. Então, como a gente aplica esse diagnóstico? Eu vou compartilhar o da Sharp aqui com vocês. Caso a pessoa já deu aquela levantada de mão e já tem interesse, eu também preciso qualificar, porque tem muita gente que preenche o formulário
para fazer uma demonstração, solicitar um orçamento do seu serviço, do seu produto, mas é uma pessoa curiosa, que muitas vezes não está dentro do teu ICP. Ela tem um interesse, tudo mais, tem aquela curiosidade, mas ela não tem potencial para comprar o teu produto. Então precisa ter uma validação, porque você não vai passar para a tua equipe comercial fazer aqui uma reunião exploratória, uma reunião de 30 minutos, 40 minutos, de um profissional sênior de vendas, sendo que aquele lead não tem qualificação. Então você também acaba investindo tempo onde não deveria. Então o ideal mesmo é trabalhar com pré-vendas, já qualificando de uma forma efetiva esses leads. E aí sim, a tua equipe sênior, a tua equipe comercial, ela trabalha com leads qualificados depois da qualificação e ele faz ali, dependendo do seu modelo de negócio, né? Se for SaaS, normalmente faz a demonstração do produto, apresenta a proposta. Você pode quebrar isso também, de repente só mostrar o produto, marcar uma outra reunião para falar da área comercial. Depende muito da complexidade realmente do teu produto ou serviço. Aí tem as pessoas que vêm para a proposta, em acompanhamento e em fechamento. Isso aqui é bem legal, a gente sempre faz com os nossos clientes, para a gente separar realmente quais são aqueles leads que estão mais quentes, que você tem uma previsibilidade de fechamento nos próximos 15 dias, para que a gente possa fazer uma análise de forecast mais assertiva, até a parte de contratação. Legal, pessoal? É legal que um documento desse deixa claro para todo mundo, né, o que precisa ser feito em cada fase. Você bate o olho, o cara começou hoje na tua empresa, ele já sabe o que ele tem que fazer, como que ele vai, o que ele precisa aprender para começar a bater meta, fica tudo bem claro, né? Exatamente, perfeito. Então, assim, aqui dentro dessas etapas, né, você vai ter, por exemplo, a SLA. Então, poxa, quando que o SDR pode passar esse lead para frente para a equipe de vendas? Então, normalmente o SDR aqui tem política de comissionamento, ele vai ganhar por cada agendamento que ele faz. Tá, mas se o meu vendas não... Ele fala que o lead é qualificado e agenda e ganha por essa comissão, só que se a minha equipe de vendas aqui faz a demonstração, mas não é qualificado, a gente tem que ver que tem algo errado no processo de qualificação. Ou então eu tenho um SDR que está qualificando 10 pessoas por dia, outro está qualificando 2. O que tem de errado? É muito discrepante nessa diferença. Então, tudo isso exige indicadores, tem taxas de conversão para cada etapa. A gente não vai se aprofundar muito nisso aqui nessa call, mas você pode ter certeza que quanto mais detalhamento vocês tiverem no playbook de vendas, melhor. Aqui eu também trouxe um exemplo de um lead normalmente outbound, né? Que as pessoas... O outbound, ele caiu em descrédito, tem uns 5 anos atrás, veio a onda do inbound, aí depois veio as metodologias, né? O Aaron Rose, Hamper, Reeve, várias ferramentas, e de novo o outbound ele ganhou uma versão nova, uma nova remodelagem, e a gente conseguiu trabalhar de forma mais eficiente o outbound também, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo de estrutura de cadência outbound, que eu acho legal, porque você pode selecionar um lead dentro da tua base, ou então você viu no LinkedIn uma empresa que é a tua lista de desejos, eu quero fechar um contrato com essa empresa esse ano, então eu vou atrás dela. Então eu tenho uma cadência, né, de enviar um e-mail se apresentando, existem técnicas, né, para não fazer isso de forma tão spam assim, né, mas também não é o caso aqui da nossa apresentação, existem bastante técnicas para enviar esse e-mail, tem uma primeira ligação relacionada a esse e-mail. Se eu conseguir o contato com a pessoa, eu não vou continuar a minha regra de relacionamento. Agora, se eu não conseguir o contato, eu vou para uma segunda reunião, segunda ligação, uma tentativa. Eu vou fazer uma tentativa de e-mail, terceira ligação, quarta ligação. Normalmente a gente tem aqui o break-up e-mail, que é aquele e-mail realmente... Estou tentando há vários dias contato contigo, não tenho conseguido. E a gente fecha a comunicação, dá uma quebra realmente na comunicação. Então, isso também você vai precisar desenhar no playbook, tá? Então, essa é uma parte dos processos. Então, toda a tua equipe precisa estar orientada a isso. Porque depois você vai ter indicador, por exemplo, que as pessoas não atendem a primeira ligação, mas na quarta ligação, tu consegue 25% de sucesso. Então, por que tu vai desistir na terceira? Então, esse tipo de dado é muito importante para a tua empresa. Então, vocês sempre desenharem isso, estarem cientes que os teus colaboradores estão seguindo essas etapas. E isso também tudo, hoje em dia, com tecnologia, tem como automatizar, né? Vai fazer isso na mão, numa planilha. Várias ferramentas fazem essa automação. Bom, eu vou mostrar uma parte na prática para vocês agora de qualificação de lead, que é a parte onde você tem o lead qualificado.
Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo da Sharp Spring. Tá? Então, eu tenho minhas pipelines, eu tenho as etapas da pipeline. Esse aqui já está em fechamento, já está avançado, por isso que eu estou mostrando para vocês como exemplo. Acho que é legal. Ele chegou em algum momento, ó, ele estava em prospecção ativa. O BDR ele qualificou para a equipe de SDR o lead passou para a prospecção ativa, foi feito o processo de validação. Como é que funciona isso? Então aqui, ó, o SDR ele tem os pontos de qualificação dele. Então a data de entrada do lead, quem foi o SDR responsável, a data que ele fez o agendamento, e aqui tem, por exemplo, se ele fez o contato com o lead ou não. Caso ele não faz o contato com o lead, eu já tenho, dentro da minha estrutura de automação de marketing aqui, todo um workflow visual que vai fazer a tentativa de contato automática com o nome da Dayana Barros, por exemplo, que está fazendo aquela prospecção. Mas aqui nesse caso, ela fez o contato realizado. Por que tem esse campo aqui, ó, fit, perfil? Porque ele precisa validar. O SDR, ele é comissionado com base nos agendamentos qualificados. Então, a equipe comercial... Veja que tem uma pasta da equipe comercial, ela tem outros campos do Sales Op. Ele tem que falar, tá, mas essa demo foi realmente qualificada? O SDR está tentando bater meta a qualquer custo e está agendando de forma não qualificada. Então, valida o processo. A proposta foi enviada. Então, quando a proposta aqui é enviada, também existe um sistema de automação, que a gente usa, claro, a Sharp Spring, que já faz toda a cadência de envio de proposta e follow-up para esse lead depois que ele coloca sim na proposta enviada. O que eu vou passar aqui para vocês, olha que legal, é a qualificação dos leads. Então, qual que é o perfil dessa empresa que a gente está prospectando? A gente trabalha muito prospectando, agência e clientes mais enterprise. Qual é a região dessa empresa? Qual o número de colaboradores? O cargo? Departamento? Quais são os pain points? Isso aqui é engraçado, isso aqui ele marcou todos. Porque dentro da Sharp Spring, a gente tem quais são os principais pontos de dor dos nossos clientes quando eles buscam a nossa solução. Então, a gente levantou os principais. Normalmente que tem 1 ou 2, esse aqui realmente é um lead, por isso que ele está em fechamento, né? Ele está sentindo várias dores e, claro, quando a gente identifica isso, é mais fácil de fazer a venda, porque ele já tem uma percepção maior de como a gente pode ajudar ele. E uma coisa legal, Edu, não sei se todo mundo que está acompanhando aqui, a gente já tem esse hábito de usar campo personalizado para, por exemplo, criar um script, entre aspas, né? Mas você, de certa forma, fazer com que a equipe pergunte algumas coisas. Por exemplo, aqui o Edu botou um exemplo de perguntar sobre dor, né? Então, que coisa importante isso, né? Quanta gente tenta fazer spin selling, por exemplo, na abordagem, mas não tem no CRM um campo, nada que ajude o cara que está na linha de frente, o SDR, o vendedor, a fazer as perguntas de dor, né, as perguntas de implicação e tal. E assim, uma coisa que eu sempre brinco com a galera, uma vez que terminou a consultoria, uma vez que terminou assim o serviço de uma outra empresa, o que fica realmente lá, quando não tem um gestor, ninguém olhando, é o campo lá para o cara preencher, né? Então, assim, a importância de ter esse tipo de ferramenta dentro do CRM é algo que ajuda muito depois, quando você não está ali olhando, que o processo se mantenha. Então, fantástico, Edu, muito bom. Perfeito, Danilo. Acho que até me ajudou com a narrativa, que eu acho importante comentar com o pessoal. Quando você faz aqui aqueles campos personalizados para qualificar o lead, é importante que o script comercial, né, que a tua abordagem, se você usa a técnica de spin selling, por exemplo, esses campos te ajudem na tua abordagem comercial do pré-vendas, da equipe de vendas. Tudo tem que estar alinhado. Então, quando você faz uma pergunta, você vai contratar o nosso software, você pensa daqui a algumas semanas, você está apenas pesquisando, será nos próximos dias, ela tem um objetivo, que é saber o timing da venda. Quando você pergunta, por exemplo, se a pessoa já usa um software de um concorrente, você já mapeia aquilo para saber o grau de experiência que ela tem e maturidade que ela tem para usar o seu produto, o seu serviço. Então, as perguntas elas têm que estar muito orientadas e contextualizadas para a tua equipe de vendas no playbook. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Qual é a minha linha de raciocínio durante a venda? Então, tudo está interligado, né? Então, é bem legal aí a tua contribuição. Então, aqui eu tenho os campos personalizados, como falei para vocês. Uma outra coisa interessante também que a gente trabalha é o script. Tem que ter um template, um script comercial para a tua equipe. Aqui a gente trabalha, esse aqui é um exemplo de script do SDR, tem só uma parte dele aqui, também não dá para
compartilhar, né, todo esse material, tem muita informação que é mais da empresa, fechada, a gente usa mais em consultoria, mas já dá para ter uma ideia de você realmente montar a tua narrativa. Então, poxa, como é que vai ser minha abertura do meu script? Quando eu estou fazendo um lead outbound? Como é que eu vou aplicar o spin selling? Como é que eu vou fazer esse processo de qualificação? Então, tem que ter um documento, né, escrito nos mínimos detalhes. Esse aqui tem umas 4 páginas umas 4 folhas preenchidas com toda a documentação realmente da tua abordagem. Então, quando tem um novo colaborador, ele vai ter que ficar fera, fazer esse entendimento, né, passar por um treinamento. Ele tem que estar ele tem que estar muito afiado com o pitch de vendas. E isso também sempre melhorando, você sempre trabalhando esse script. Outra coisa importante, materiais de apoio para a tua equipe de vendas. No teu playbook, você precisa ter um dos slides do teu playbook, colocar todos os links, cases de sucesso da minha empresa, quais são as principais objeções dos meus leads, onde é que estão no meu blog, nos meus materiais, ou mesmo em mídias de terceiros, quais tipos de link eu posso ajudar o meu lead quando ele está com dificuldade, ele está com algum questionamento. A minha plataforma de automação de marketing, ela precisa disparar e-mails automatizados para cada etapa da jornada que está aquele lead. Então, aqui tem 2 exemplos de e-mail, que é uma pessoa que está em fechamento. Então, aquele mesmo lead lá que eu mostrei que está em fechamento, assim que a pessoa coloca sim, enviou proposta, ele começa a receber esses e-mails. Aqui eu tenho 2, mas são 6 e-mails no total, falando em nome do vendedor, estou automatizado, mostrando prova social com case de sucesso, mostrando por que a SharpSpring é a plataforma mais bem avaliada. Mas assim, porque essas informações que estão aqui, não é a sua equipe de vendas escrevendo, não é a sua equipe de marketing. Quando você monta esses materiais de apoio, é um alinhamento entre marketing e vendas. É a equipe de vendas falando, olha, a principal objeção é essa. O principal diferencial do nosso produto, normalmente, que eu vejo na prática, é esse. Da equipe de marketing vem apoiar vendas e faz esses e-mails para a equipe comercial para automatizar. Então, gente, todos esses pontos que eu coloquei aqui, materiais de apoio que você precisa oferecer para a tua equipe comercial, tem que estar no playbook, tem que ter script, quais são os pontos de qualificação. Então, tem vários exemplos aqui na apresentação de forma bem detalhada. Como eu falei, isso aqui é um recorte de um playbook de vendas, tá? Se você quisesse fazer um playbook de vendas realmente completo e avançado depois, aí você vai colocar slides com indicadores de cada etapa do funil, você vai colocar, por exemplo, taxas de desempenho de cada colaborador em cada etapa do funil. Aí você pode destrinchar ao máximo, mas realmente o que você precisa agora, nesse início, que eu acho importante, para desenhar o teu processo, a tua metodologia de implementação, é você entender todos os processos, entender os gaps, fazer a definição dos desenhos, depois colocar a implementação, testar isso, pegar feedback, acompanhamento, e aí sim, no final, você vai modelar o seu playbook de vendas. Tá? Danilo. Até uma contribuição, Edu, que eu achei muito legal que você falou. Muita gente fala de funil em Y, né? O que é funil em Y? É exatamente o que o Edu tinha comentado há pouco, que quando ele muda o status do lead numa etapa do CRM, o cara já vai para uma linha de sequência de e-mails, uma nutrição pela automação do marketing junto, né? Então, a gente previamente já cria um processo que, quando o cara chega naquele determinado ponto da jornada de compra, que ele vai falar com o SDR, ele já para de receber os e-mails de boas-vindas lá do fluxo de marketing, ele começa a receber alguns e-mails mais que levam o cara mais para compra, tipo metodologia, diferenciais, o porquê, né, o nosso porquê, coisas assim. E quando o cara se torna oportunidade, da mesma forma, né, as perguntas mais frequentes, ROI, cases, né, coisas um pouco mais que dão um cheirinho do produto, do benefício que o cara pode ter. Então, contorno de objeções. Então, achei muito legal que, da forma como o Edu trouxe, ver como é fácil operacionalmente, mas teve todo um trabalho de pensar muito grande, né, Edu, todos esses fluxos, esses detalhes e tal, que às vezes a galera que está aqui acompanhando a gente acha que é só apertar um botão,
mas cada e-mail vai ser pensado, os fluxos, a sequência, os intervalos, o que é muito importante que se faça, né, ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que muito legal essa forma como você trabalha o funil Y dentro do processo de vendas e já deixa claro aí também dentro do playbook, cara. Legal. Obrigado, Danilo. Acho que é importante, eu espero que tenha ajudado, tenha passado insights para vocês em relação a como montar. Isso aqui é uma parte, como foi um recorte de um playbook de vendas, mas com ele você já pode ir muito longe dentro do processo. Comentar um pouco do que a gente está vivenciando hoje. A gente está num período, né, de recessão, um período difícil para todos. Então, as empresas que trabalharem com dados, né, tiverem esses indicadores, as empresas que já têm isso, eu tenho certeza que durante a crise elas também vão ter suas dificuldades, mas elas vão ter uma vantagem competitiva, porque elas vão saber qual é a taxa de conversão em cada etapa do meu funil, quais são as origens, quais são os canais que trazem esses leads com mais qualidade, qual é o ticket médio de cada uma dessas minhas oportunidades, qual, né, o tempo que leva até o fechamento dessa venda. Enfim, são vários indicadores que, quando você tem um playbook de vendas, quando os seus colaboradores seguem à risca esse playbook, risco que eu digo não é para ser engessado, porque o vendedor ele é criativo, né? Ele vai ali caminhos tortos, mas assim, ele precisa de uma diretriz necessária, né? Que é o playbook. Então, é importante, tá? Você trabalhar com dados, monitorar, ter esse playbook realmente para você controlar os seus indicadores. A gente vai ver uma dificuldade cada vez maior nos próximos meses. O poder aquisitivo das pessoas vai cair, vai ter uma série de questões econômicas. Então, acho que as empresas que se prepararem, trabalharem com dados, terem processos, uma boa gestão, elas realmente vão ter uma vantagem competitiva. Algumas já estão, né, sabendo disso, então espero que vocês já façam alguma coisa, espero que esse material tenha ajudado para a gente realmente, lá na frente, quando a economia retomar, vocês conseguirem pegar esse material, arrumarem a casa, testarem processos, para a gente voltar com força total. Se antes estava competitivo o mercado, né, infelizmente daqui em diante vai ser ainda mais competitivo, todo mundo vai estar brigando ainda mais né, pelo cliente aqui no futuro. Então, eu desejo para vocês sucesso. Espero realmente que ajude esse material. Danilo, obrigado novamente. Obrigado pelas suas contribuições aí durante a apresentação. Obrigado ao pessoal da Clint, a todo mundo que está organizando aí o evento. Poxa, obrigado você, Edu. Foi um prazer aí trocar uma ideia com você, sempre com conteúdo muito bom, um conteúdo aí no estado da arte. Tenho certeza que a galera que está acompanhando a gente aí gostou muito também. Quem ficou interessado em baixar o produto, volta o template, volta um pouquinho. Até se quiser compartilhar de novo, Edu, aquele slide, ó, é aquele bit.ly ali, ó, o link da apresentação, bit.ly/34bscq7. Tá? Então, baixa lá. Eu baixei aqui também, tá bem legal. Tá? Então, realmente dá várias ideias. Tem um briefing, tem o formulário. Então, eu acho que é um ótimo ponto de partida para quem está nesse momento agora. E eu concordo super com o Edu. Eu acho que o mercado ele vai estar menor, né, Edu? Já está menor, né? Então, automaticamente, a gente vai precisar um pouquinho mais de esforço para vender, né? E tá tudo bem. Eu acho que isso é um cenário. Tem um amigo meu que fala assim, cara, eu não gosto de falar em crise, porque crise fecha a nossa mente para novas possibilidades. A gente para de olhar oportunidade porque a gente fica fechado, né, nessa caixinha da crise. Eu gosto de falar de cenário, né? Então, a gente está num cenário um pouco mais restrito, com um pouco mais de dificuldade para fechar negócio. Agora, né, a gente tem dois caminhos, né, como o Edu falou. Ou a gente senta e chora, né, ou a gente acha uma oportunidade, vai achar criativo, pensa outros mercados que talvez não estão tão recessivos, né? Repensa o ICP, repensa o processo. Quem tem empresa e não está habituado a trabalhar remoto, olha que ótima oportunidade você tem para começar a trabalhar remoto e, se der certo, quem sabe aí reduzir teu custo de aquisição de cliente, poder prospectar em lugares que você não prospectava antes porque não tinha essa familiaridade. O teu cliente também antes não estava familiarizado
a trabalhar de forma remota. Hoje ele está, né? Então, quem sabe isso não é uma oportunidade também para você entrar em alguns mercados que antes com Inside Sales você não entrava, né? Com venda mais digital, com videoconferência e tal. Então, assim, às vezes pode ser também o momento de afiar o machado, né? Tem aquela história lá, o cara que afia o machado, que corta a árvore mais rápido, não é o cara que se esforça muito, o musculosão, né? É o cara que passa mais tempo afiando o machado. Então, eu acho que a gente tem algumas ameaças, mas também tem algumas oportunidades, vai aí da nossa criatividade e empenho também de aproveitar essas oportunidades, né? Legal, perfeito, Danilo. Exatamente isso. Aqui na Sharp, algumas pessoas, claro, dentro do processo, né, de gestão, de marketing, vendo sucesso ao cliente, algumas pessoas têm uma demanda menor de trabalho hoje, então a gente realocou essas pessoas para desenhar processos, por exemplo. Então, daqui 3, 4 meses, a gente tiver uma retomada da economia, a gente vai estar realmente com a casa em ordem, fazendo essa analogia. Você falou de afiar o machado, né? Eu acho que é isso. Vamos aproveitar esse momento, tem muito conteúdo. Eu acho que a Clint entrega um conteúdo relevante aí para sua audiência. Assistam aí a todos os webinars que a Clint está oferecendo para vocês colocarem em prática e levar para outro nível aí a operação de vocês. Acho que é isso. E quem quiser acompanhar daí um pouco mais do conteúdo que eu faço, a única rede social assim que eu realmente estou disponível é o LinkedIn, tá? Que é mais corporativo. Então lá eu sempre estou colocando meus conteúdos, o que eu vejo de interessante. Então tá ali também na apresentação, Eduardo Correia. Obrigado de novo aí, Danilo. Fechou. Obrigado você, Edu. Obrigado também a todo mundo que está acompanhando aqui a gente. Muito feliz de estar trocando ideia com o Edu, tá levando esse conteúdo para vocês. E antes da gente encerrar aqui oficialmente esse encontro, só lembrar, tira uma foto aqui do seu computador, tira uma foto aqui de qualquer lugar, marca a hashtag SMV20, participa lá dos sorteios e tenho certeza, né, que esse conteúdo foi muito bacana. A gente está à disposição também, né, Edu? Uma dúvida, alguma coisa, tem o LinkedIn aí, tem os contatos do Edu na apresentação. Um grande abraço a todos, muito sucesso e boas vendas.